Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Repercutir aqui o clássico de hoje, né? Um jogo importantíssimo pro nosso Vascão, pensando aí na classificação do Campeonato Carioca. E também trazer aqui o Edmundo, que falou diversos assuntos. Família vascaína falou sobre o House, né? Goleiro, que vai ser importante hoje, já que o Léo Jardim não vai poder jogar. O Ivan, Thiago, Rodrigues. Falou também um pouco sobre reforços, pensando em Campeonato Brasileiro, porque saiu a tabela, a galera tá preocupada com a sequência inicial do Vasco, bem difícil. E também falou um pouco sobre o Lelê, que jogou ontem contra o Flamengo. Quero saber o que vocês acham, galera que acompanhou aqui o jogo, porque possivelmente vai ser aí reforço do Vasco também, para ser reserva ali do Pedro Raul. Família, antes vamos falar desse clássico aí muito importante. Acabou acontecendo um resultado positivo ontem. Ontem eu vi um vascaíno comentando aqui o seguinte: Thiago, é ruim de eu torcer pro Flamengo, que o Volta Redonda ganhe, e aí o Vasco ganhe do Botafogo, ganhe do Flamengo, faça a sua parte. Eu não vou torcer para o Flamengo. Eu não torci pro Flamengo. Eu torci para um resultado melhor pro nosso Vascão. É isso que aconteceu. Não vai falar que eu torci para o Flamengo, não. E o resultado bom aconteceu, família. Volta Redonda perdeu ontem por 3-1. E o Vasco, se ganhar hoje, o Vasco entra aí no G4. Depois a fazer a sua parte para se manter aí e fazer os jogos das semifinais contra Botafogo, Fluminense, Flamengo, o que seja. Esses jogos são importantes sim para o Vasco pegar mais entrosamento, ser mais competitivos, né? Maraca lotado, já pensando aí Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Quero trazer aqui o treinador do Botafogo, né? O Luiz Castro, que falou um pouco sobre esse confronto aí de hoje no Maracanã. Família vascaína, se liga só. São jogos que nós mais gostamos, como vocês compreenderão. Também temos os nossos gostos, e os clássicos dizem-nos muito, porque só joga clássicos as equipas grandes. As equipas que querem muito é que vão aos clássicos de forma com um lado emocional muito presente, sem perder o lado racional. E é isso que vamos fazer. Vamos ao clássico com toda a emoção que um clássico deve ter, mas sem perder a racionalidade, que é aquilo que é o nosso jogo e aquilo que devemos fazer. Agora, é apaixonante, adoro fazer clássicos no Brasil, é uma envolvência fantástica. A nossa torcida, que é sempre muito emocional, ainda consegue dar um passo a nível dessa emoção. Sentimos muito a presença deles sempre, mas de uma forma muito particular nos clássicos. Então, mais uma vez, vamos defender a nossa honra em mais um clássico. Tá aí, né, família? Então você entende que hoje aí vontade por parte do Botafogo não vai faltar, né? Botafogo que tá aí no seu segundo ano de SAF, e é aquela esperança de dar o próximo passo, fez uma campanha interessante no Campeonato Brasileiro. Eu não acho o time do Botafogo tão forte assim, né? Faltou algumas contratações aí para esse ano, mas eles querem dar o próximo passo. E claro que esse jogo diante do Vasco aí, pensando nesse lado competitivo, deixar o time mais pronto, mais cascudo, pensando no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. O Botafogo tem Sul-Americana também esse ano, então é um confronto importante, como ele disse aí, clássicos ele gosta, mexe com esse lado motivacional dos jogadores do Botafogo. Então a gente pode esperar aí um Botafogo com muita vontade, família vascaína. Se o Botafogo vai entrar com muita vontade, você imagina aí o Vasco, que é fundamental a vitória hoje, porque ganhando entra no G4 e tem esse lado negativo aí, né, que o Vasco tá 9 partidas sem ganhar um clássico. Eu vou botar na tela para vocês aí, porque foi uma matéria do GE. Desde o jogo contra o Botafogo, né, em 2021, foi aquela final lá da Taça Rio, né, que alguns agentes políticos do Vasco comemoraram aquela conquista absurda, né? Mas tá aí a imagem pra vocês, família vascaína, ó, 22/5 de 2021, né, o Vasco perdeu pro Botafogo e acabou sendo campeão nos pênaltis. De lá pra cá, ó, derrota pro Botafogo por 2-0, depois na Série B, essas duas derrotas na Série B, né, por 4-0, perdeu no Carioca pro Botafogo por 1, pro Fluminense por 2, e ali perdeu pro Flamengo no mesmo ano por 2-1, aí veio derrota pro Flamengo por 1-0, outra derrota no Carioca pro Flamengo, e agora, né, o Vasco acabou de perder também aí pro Fluminense por 2-0. A matéria aqui ainda complementa o seguinte: essa é a pior fase do Vasco em clássico. Antes disso foi ali em 1970 a 1971, onde o Vasco perdeu 3 pro Fluminense,
2 para o Botafogo e 2 para o Flamengo. O outro ponto negativo que a matéria destaca aí, família vascaína, que são 9 clássicos que o Vasco não ganha. Desses 9 clássicos que a gente citou aqui agora, o Vasco tomou 16 gols e fez apenas um gol, que foi aquele golaço do Gabriel Peck diante do Flamengo. Ou seja, né, a herança que essa gestão de merda deixou aí pro vascaíno, principalmente em clássicos, é terrível. E a gente torce para que hoje isso possa ser interrompido, o Vasco consiga aí uma boa vitória diante do Botafogo, que vai ser muito importante até mesmo para manter ali a boa atuação e não ficar naquilo, o Vasco joga bem, mas não ganha. Então, que a gente tenha uma boa atuação e confirme essa vitória aí dentro de campo, que vai ser importante em todos os sentidos, para quebrar esse jejum e também pensar na classificação aí do Campeonato Carioca, família vascaína. O Vasco tá bem desfalcado hoje aí para esse confronto contra o Botafogo, e a gente vai precisar muito aí do goleiro House, né? Ele possa fazer uma grande partida. Sempre que eu falo do House aqui, eu comento que ele é da minha cidade, eu sou aqui da Baixada Fluminense, Queimados, ele é nascido aqui, né, em Queimados, se eu não me engano os pais dele moram aqui, então é mais um motivo pra gente torcer aí, pra mim torcer mais pelo House, que ele possa fazer uma grande partida, ajudar o Vasco a conquistar os 3 pontos. O Edmundo falou um pouco sobre ele ontem na live, se liga só. Mas enfim, vou falar especificamente do House. Goleiro, na minha vivência toda de futebol, foi treinado para pegar a bola fácil. E hoje os treinamentos dos goleiros são muito específicos e tem pouca diferença entre os goleiros. Então, se o Vasco tiver um comportamento tático, a defesa jogar bem, como jogou no jogo contra o Fluminense, eu acho que o House tem tudo para fazer uma boa partida. Né? Acabou que ficou muito notório assim, o gol do Cano no último minuto, lá, de cobertura em cima do Léo Jardim, aí todo mundo acha que falhou. A primeira bola questionam se era defensável ou não, mas acho que, no modo geral, ele jogou uma boa partida e eu acho que o House não vai comprometer. E aí, do meio para frente, na parte de linha, eu acho que o Vasco vai conseguir fazer uma boa escalação e fazer um jogo de igual para igual contra o Botafogo. É isso, né, família? A gente sabe ali que no sistema defensivo é um coletivo, né? Depende, claro, dos jogadores de linha, do zagueiro, dos laterais, mas a gente torce aí para que quando o House for exigido, ele possa ter segurança, ter tranquilidade. Vai ser muito importante hoje o papel dele pro Vasco derrubar todos esses tabus aí negativos e o Vasco conseguir a vitória pra gente entrar no G4, família vascaína. Eu quero trazer aqui um outro trecho do Edmundo, onde ele comenta sobre esse início aí do Brasileirão, que é bem difícil, fala um pouco também sobre reforços, do Lelê também aí, do Volta Redonda, porque tem um ponto que ele toca aí, que dá pra ligar também com o confronto de hoje, família vascaína. Se liga só. Mandou outro, né, superchat. O Vasco pegou uma tabela pesada no Brasileiro, né? Vamos esperar perder 10 primeiros jogos para contratar os jogadores que precisa para entrosar o time. Você acha pior começar forte assim o campeonato ou melhor, Edmundo? O que você acha? Eu vou devolver para o Shinobu a pergunta dele com uma resposta. Qual será o jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro? Exatamente. Não vai ter. Mas eu também concordo com ele que não dá para esperar maus resultados para começar a contratar. Se você tem planejamento e orçamento, contrata logo. Mas acho que o Vasco contratou muito bem e que falta jogador no mercado. E que vai aparecer mais jogador. Olha como é que eu sou advogado de pobre. Advogado de pobre é intrujão. Se mete só na hora errada. Mas só vai aparecer jogador na janela de meio de ano, do ano. Ou agora, o Lelê. O Lelê pode chegar no Vasco e ser o que foi um dia o Dedé, o que foi um dia o Edvan. São jogadores de defesa, mas que viraram ídolo do Vasco da Gama, vindo de campanhas de campeonato estadual. Entendeu, Gui? Então, assim, eu não subestimo o Gigante da Colina, mas concordo com ele que não dá para esperar resultado ruim para poder ir no mercado e contratar ótimos jogadores. Pegando um gancho aí do que Edmundo falou, né, de reforço, de ter opções aí pro Vasco da Gama, pro Barbieri trabalhar, você tira hoje, por exemplo, né, como falta opções do Vasco. Até comentei isso no vídeo de ontem, eu gosto muito da parte tática, de entender, né, os times que a gente vai enfrentar. O Maurício Barbieri, inclusive, falou isso, né, que ele tá se adaptando a cada adversário que ele enfrenta. E, por exemplo, eu falei aqui no vídeo de ontem, o Fluminense, eu entendo ele jogar aí com 3 volantes mais marcadores, porque o Fluminense tem o André, tem o Martinelli, né, os laterais que participam muito ali do controle de jogo, gostam da posse de
bola, então o que eu entendi que o Maurício Barbieri pensou? Eles gostam da posse de bola, então eu vou pressionar, vou morder, não vou dar liberdade para eles tocarem essa bola. Já contra o Botafogo, por exemplo, o meio-campo do Botafogo que deve ir a campo hoje, é o Tietê, é o Marlon Freitas, é o Gabriel Pires, já são jogadores que não têm essa característica de controle, de passe, de ficar trocando, volta lá na zaga, não. É um time que define rápido a jogada, né? Com a velocidade ali do Vitor Sá, o Tiquinho Soares, a imposição dele. Então, eu acho que o Vasco poderia jogar ali com 2 volantes, né? Ajudando o sistema defensivo, dando liberdade pro lateral, um meio armador e 3 atacantes. Mas o Vasco hoje não tem no seu elenco esse cara que exerce ali a função de 10, de meio armador. O único jogador que se aproxima disso hoje no atual elenco do Vasco é o Marlon Gomes, que tá machucado. Um outro que poderia fazer aí, pegando o que foi feito contra o Fluminense, o Vasco jogou com 3 volantes, né? E o Galassa tinha mais liberdade, e o Galassa não tem essa característica, não tem essa qualidade. Se o Vasco tivesse o Jair hoje, porque o Jair encosta melhor na frente, também seria melhor. Ou seja, essa questão de reforços, né, de não esperar os resultados negativos acontecer, ter mais opção pro Barbieri trabalhar é fundamental e tem que chegar o mais rápido possível, né? Pegando também um gancho do Edmundo aí, falar do Lelê, a família vascaína, que ontem foi a primeira vez que eu consegui assistir um jogo todo do Lelê, depois que surgiu esses boatos que ele estaria acertando com o Vasco. Quando ele jogou contra o Vasco, confesso que não reparei tanto no jogador, né? Tava mais puto com a atuação do Vasco do que reparando no atleta. E aí, família vascaína, pela partida de ontem, apesar dele dar uma assistência, eu poderia falar pra você que sei lá, cara, mas eu achei assim, um jogador que tá fazendo um excelente campeonato carioca, não dá pra definir se o jogador é bom ou ruim apenas em uma partida que eu assisti, mas eu posso dizer que, olhando o lado positivo do atleta, é um atacante de muita movimentação, apesar da altura, apesar do porte físico, gosta de fazer facão, gosta de dar opção no ataque, ele participa, não é só aquele cara que fica dentro da área, sai, vem fazer pivô, deu assistência no gol, então é um cara de muita movimentação ali na frente, apesar da altura dele, né? Então eu acho que vale a aposta, é um jogador que, se não for tão caro assim financeiramente, eu acho que pode estar ali para compor elenco. Vamos ver se ele pode render aí com a camisa do nosso Vascão, família vascaína. A questão aí do Brasileirão, né, que o Edmundo também citou, dessa sequência difícil, eu concordo com ele, cara, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro, todos os jogos são muito difíceis, aí você fala, tem um ou outro ali, o Bahia fraco, o Cruzeiro não sei o quê. Não, cara, todos os jogos são muito complicados. É aquilo que todo mundo fala, cada rodada no Campeonato Brasileiro é uma decisão. O que a gente espera, né, que nesse período aí que o Vasco vem se preparando, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, possa haver mais entrosamento, que possa chegar mais algumas peças para quando o Vasco estrear no Campeonato Brasileiro, irmão, desde a primeira partida ali contra o Atlético Mineiro, você já tem que mostrar para que veio, porque aqui cada rodada vai ser fundamental nesse Campeonato Brasileiro. Não tem time de bobeira, todos os grandes estão na elite do futebol brasileiro, então o Vasco tem que já mostrar para que veio desde a primeira rodada, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto. Se você gostou do vídeo, dá aquela moral, se inscreve aqui no Vasco em Família, deixa o like, é nóis. É muito bom ser Vasco. Fui!